coisas que para nós é impossível. Sim, somos limitados, mas nós servimos um Deus que a palavra diz que para Ele não há impossível. A palavra diz: haveria alguma coisa demasiadamente difícil que o Senhor não pudesse fazer? Não há nada que possa ser tão difícil que Deus não possa fazer. Não há coração que Deus não possa mudar. Não há situação que Deus não possa transformar. Não há casa que Deus não possa entrar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Quero partilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu quero partilhar com você, tem como tema posicionamento. O Senhor tem falado muito forte comigo sobre isso. A gente tem vivido dias difíceis, a gente tem vivido dias de guerra. A gente tem que tomar muito cuidado como cristãos para não ficar espiritualizando tudo. Mas em contrapartida, sob pretexto de não espiritualizar tudo, a gente também corre o risco de cair do outro lado, para o outro extremo. De ignorar o fato de que nós temos um opositor. Ignorar o fato de que nós estamos em guerra. Ignorar o fato de que alguém, e alguém não é uma pessoa física. Efésios fala quem é esse alguém. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então é a partir disso que eu digo: há alguém interessado que eu e você não viva as promessas de Deus. Mas a palavra de Deus ao meu e ao seu coração nessa noite é: viveremos todas as promessas de Deus para mim e para você. Eu e a minha casa viverá todas as promessas, você e a sua casa viverá todas as promessas de Deus. Porque Deus nos desperta para uma realidade. Que realidade? Qual é o nosso papel para que as promessas de Deus se cumpram? E qual é o nosso papel para que as promessas de Deus se cumpram? Posicionamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: se posiciona. Chegou o tempo. Abençoa a vida dela, profetiza mais sobre a vida dela. Fala: a hora é agora. Os céus estão trabalhando. Irmãos, isso daqui não é jargão de pregador. O que eu estou declarando sobre você e você sobre alguém é a palavra de Deus. E ela é poderosa. Palavras são sementes e toda semente lançada ela frutifica. Falando sobre posicionamento, eu quero falar um pouquinho para você sobre quem nós somos, para então falar como nos posicionarmos. Romanos capítulo de número 8, verso de número 14, na versão Almeida Revista e Corrigida. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, Paulo está dizendo uma verdade inegociável e absoluta sobre mim e sobre você. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são... Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem somos em Deus? Filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Esta é uma verdade inegociável. Isso firme estabelece a minha e a sua identidade em Deus. Parece simples e lógico o que eu estou falando aqui, mas na prática do dia a dia, frente às guerras, facilmente uma das estratégias que o inimigo usa contra mim e contra você é confundir essa nossa identidade. Ele tentou fazer isso com Jesus. Você acha mesmo que ele não vai tentar fazer comigo e com você? Quando Jesus passa aquele tempo de 40 dias jejuando no deserto, Satanás aparece para Jesus. A primeira pergunta que Satanás faz para Jesus, a primeira pergunta não, ele faz meio que uma afirmação.
Vai que cola, né? Ele faz uma afirmação para Jesus, e na mente de Satanás talvez estava exatamente isso. Vai que cola. Ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, torna a pedra em pães. Se tu és Filho de Deus. Satanás tentando colocar em xeque a identidade de Jesus. E ele, não diferentemente do que tentou fazer com Jesus, tenta fazer comigo o tempo todo, porque se ele confunde isso, se ele nos confunde acerca de quem nós somos em Deus, nós não usufruímos tudo que há em Deus para nós. Porque o que há em Deus para nós está no mundo do Espírito, nós alcançamos pela fé. E se eu não tomo posse da minha identidade, eu não absorvo, eu não tenho a fé suficiente para viver as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus estão sempre, na sua maioria das vezes, no ambiente invisível para mim e para você. Deus não promete para mim e para você o que os nossos olhos estão vendo, porque seria uma promessa óbvia, sim ou não? Que Deus normalmente está prometendo para mim e para você, sai do nosso raio de visão. Está no âmbito do Espírito. Eu tomo posse pela fé. Mas eu só tenho condição de fazer isso quando a minha identidade está firmada em Deus, como Filho de Deus. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 1, verso de número 12, Jesus faz uma declaração sobre isso maravilhosa. Esse versículo precisa ser versículo de geladeira para nós. Aquele que você põe um imã e toda hora você está batendo o olho, olhando esse versículo. Jesus está dizendo nesse evangelho para nós: mas a todos quantos o receberam, todos quantos recebeu quem? Jesus. A este ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem alguém que crê no nome de Jesus? A estes foram dado poder para ser filhos. Paulo fala sobre a nossa filiação em Deus. Somos filhos. Jesus está afirmando isso no Evangelho de João. Somos filhos de Deus. Pelo poder do Espírito. É sobrenatural que nós recebemos a filiação de Deus. É pelo Espírito e pela fé que eu faço parte da família de Deus. É pelo Espírito e pela fé que eu me torno um filho, uma filha de Deus. E por isso nós somos irmãos em Cristo. E como filhos de Deus, a palavra vai nos dizer que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as promessas de Deus. Quando nós falamos de filiação, eu estou falando que o pai tem o filho. E todo pai, eu estou falando de um pai segundo o padrão de Deus. Então eu estou falando de um padrão elevado, um conceito elevado de pai. Quando eu falo que Deus é pai, eu estou dizendo que todo pai, a exemplo de Deus, entesoura para os seus filhos. O que é entesourar para os filhos? Deixar herança para os filhos. E Deus, não diferente desse padrão, dessa regra, Deus deixou herança para mim e para você, que eu só tomo posse quando eu recebo pela fé a filiação de filhos de Deus. E quando nós falamos sobre a importância de nós sabermos que somos filhos de Deus, e quando o Senhor me revelou essa palavra, foi numa dessas madrugadas aí para trás, o Senhor falou fortemente ao meu coração: há filhos que não estão vivendo e recebendo as minhas promessas, porque não estão posicionados. E eu fui orar, irmãos, com choro, com lágrimas no meu coração, e fui perguntar ao Espírito Santo sobre como seria esse posicionamento, o que Deus queria da igreja para esse tempo. Eu não sabia que dia que eu ia ministrar, não tinha ainda data, agenda. Deus simplesmente estava falando comigo, porque eu sou filha, e Deus fala com seus filhos. Isso não é um privilégio para um, isso é para todos que são filhos.
Deus está falando com os filhos e num tempo como esse, nunca como antes, Deus está falando intensamente. Precisamos nos posicionar. E aí quando eu perguntava isso ao Senhor, o Senhor me deixou saber sobre isso hoje, quando eu estava finalizando a introdução da mensagem. E aí Deus usa pessoas nas situações mais inusitadas para nós, para falar conosco o que a gente precisa ouvir dele. E hoje eu ainda não estava com a introdução da mensagem feita e na nossa sentada no sofá depois do almoço, irmãos, quem é filho e quem é filha de Deus tem o privilégio de ouvi-lo em todo o tempo. Não necessariamente a gente precisa estar num tempo de busca e de oração, porque o pai se relaciona com o filho o tempo todo. E eu não quero com essa fala dizer que nós não temos que ter tempo de busca e de oração. Falamos muito disso aqui, fazemos isso diariamente. Mas o que eu quero dizer é que Deus não depende da nossa ida até Ele. Deus não depende da nossa busca para falar conosco. Como um bom pai, Deus está falando conosco o tempo todo. E nós estávamos sentados no sofá, eu ali com o computador, e nós já tínhamos almoçado, o Gabriel e o Pedro sentados do meu lado. E o Pedro falou assim para mim: mãe, você quer entender sobre posicionamento? Assiste um jogo de futebol. Eu falei assim: puxa, Pedro, Deus te usou para falar comigo agora. Porque eu não sabia como que eu ia elaborar a introdução da mensagem, está aqui. Vou, assim como eu entendi melhor o que é ser um filho de Deus posicionado a partir do futebol, os meus irmãos também vou conseguir ajudá-los a entender melhor essa questão. E aí os irmãos afiados no futebol aqui, porque eu já joguei futebol, mas faz muito tempo. Eu vi algumas risadas aí. Acredita, irmão, é verdade. Nada profissional, tá? De brincadeirinha. Mas eu não conheço na sua totalidade as regras do futebol. Mas o Pedro foi compartilhando algumas coisas comigo e faz total sentido na aplicação do que Deus está falando conosco. Presta atenção, Pedro disse: mãe, o jogador, quando ele está fora da sua posição e ele está frente ao gol, ele pode até chutar no gol, mas ele está impedido. Sabe aquele momento em que o jogador faz aquele golaço, você está numa expectativa, eu não vou falar se o São Paulo, Corinthians, São Paulo, amor, São Paulo está na posição, atacou, furou a barreira do adversário, está na cara do gol, e você está com o coração quase saltante, saindo pela boca na expectativa do gol da vitória. O jogador marca o gol, mas porque ele está fora da posição, ele se antecipou, não, ele se atrasou um pouquinho mais, ele está numa posição de impedimento. E na posição de impedimento, o que acontece com o gol? O gol é cancelado. Ou seja, correu, jogou, atacou, fez o gol, mas estava impedido por falta de posicionamento. Estava na hora certa no lugar. Cuidado por onde você anda. Cuidado por onde você anda, somos filhos. Não podemos andar em qualquer lugar. Aí o Pedro continuou me dando mais informação. Ele falou que quando você está fora da condição, vocês me corrijam aí, os peritos de futebol, se eu estiver errada, tá? Mas o que o Pedro me trouxe como informação, ele me disse assim, dependendo porque você está fora da sua posição, você dá condição e espaço para o adversário atacar. Estar fora da posição dá espaço para o adversário atacar. Estar fora da posição abre lugar para o adversário curar a sua
defesa. Presta atenção na profundidade do que o Senhor está falando conosco. Estar fora da posição abre espaço para o adversário furar as nossas defesas. Estar fora da posição, o jogador que não se posiciona, ele se cansa. Porque quantos minutos no total tem um jogo de futebol, irmãos? 90 minutos. Imagine um jogador correndo 90 minutos o tempo todo. O que vai acontecer com esse jogador? Ele vai se cansar. Por isso que estrategicamente falando, cada um tem a sua posição. Estrategicamente falando, cada um tem o seu lugar. Justamente para você não ter que ficar correndo em todas as posições, em todos os lugares, o tempo todo. Porque se você faz isso na oportunidade de marcar o gol, você não chuta com toda a sua força, porque você está cansado. Então, estar fora da posição traz implicações que pode nos fazer perder o jogo. Estar fora da posição nos coloca em situações que podem nos fazer perder a batalha, perder a guerra. Entende por que o Espírito está dizendo que nós precisamos nos posicionar? As características de um filho posicionado, eu quero trazer aqui 3 características de um filho posicionado. Para a gente pensar sobre essas características junto. Um filho posicionado, ele tem pensamentos mais elevados. Colossenses capítulo de número 3, verso 1 e 2. O escritor da carta, que é Paulo, ele está dizendo assim para a igreja: portanto, se vocês já ressuscitou com Cristo, Colossenses 3, verso 1 e 2. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são da onde? Onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensem nas coisas que são e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Deus. O que Paulo está querendo dizer para nós: busque aquilo que vem do alto, porque para esta vida você já está morto. Para as coisas da carne você já não existe mais. Pensa naquilo que é do Espírito. Isso é tão poderoso, irmãos, tão maravilhoso, porque do que a gente encher a nossa mente vai depender dos nossos sentimentos e, consequentemente, das nossas ações. O mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, tratando esse assunto com muita seriedade, no capítulo 4, verso 8, Paulo está dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou alguma excelência, se há algum louvor, nisso, na onde é que nós temos que colocar os nossos pensamentos, irmãos? Dá uma lista para nós, no que é honesto, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é de boa fama, no que há virtude, no que há louvor. A pergunta que não quer se calar do Espírito ao nosso coração é: no que é que você gasta o seu tempo pensando? No que você, igreja do Senhor, tem pensado? Você tem pensado no que não tem dado certo? Você tem pensado muito mais nas coisas dessa vida do que nas coisas que são eternas? Você tem pensado no dinheiro que faltou? Você tem pensado no diagnóstico médico? Você tem pensado nas coisas que você tem ouvido e que não
compactuam, não estão alinhadas com a sua filiação como filho de Deus, o que eu quero te dizer é: você tem ouvido de Deus promessas, mas você tem alimentado a sua mente com o que Deus tem dito ou o que os teus olhos estão vendo? Você tem alimentado a sua mente com o que é espiritual, que vem de Deus, ou o que é terreno e o que é carnal? No que temos pensado, igreja? Pensamento gera sentimento, que gera atitude. Então, se sobre uma situação difícil em que faltou dinheiro, Deus falou para você que ia prover, no que nós devemos pensar? Na provisão de Deus, não importa de onde vai vir. Deus falou, vai acontecer, ponto final. Por quê? Porque é o que Deus disse que é o que conta, é o que Deus falou que vai acontecer. Sobre um familiar seu, um familiar meu que está aguardando, nós estamos orando e aguardando esse familiar receber salvação. Mas os nossos olhos estão vendo o nosso familiar cada dia mais atolado no pecado, no erro, distante de Deus. Mas Deus falou que vai salvar. No que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no que Deus falou a respeito do meu familiar. O que os meus olhos veem não importa. Porque nós não vivemos pelo que os nossos olhos podem ver, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé, queridos. Precisamos alimentar melhor a nossa mente de pensamentos que vêm de cima. Filho de Deus, segundo, um filho de Deus fala como filho de Deus. Irmãos, a gente não consegue negar a nossa essência. O que somos, a nossa boca denuncia. E biblicamente falando, nós vamos ver isso em um episódio, em que Pedro tentou dizer que ele era o que ele não, mas não adianta, irmãos. A boca pode até falar do que eu não sou, mas as minhas atitudes, as características que estão em mim, vão falar muito mais alto de quem eu sou. Nós vamos ver a palavra de Deus lá em capítulo de número 26, versículo de número 73. Aqui é o episódio em que Cristo está prestes a ser preso para ser crucificado. Os romanos estão ali prendendo Jesus. E aí Pedro está um pouquinho distante, assistindo toda a cena. E aí nós vamos ler o 73, que diz assim: logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram para o Pedro: verdadeiramente tu és um deles. Pedro tentando se esconder. O Pedro não queria ser reconhecido como alguém que estava perto de Jesus, porque a vida dele estava correndo risco. Porque podia ser que os romanos, ao pegar Jesus ali, estavam já executando ali a prisão de Jesus, podia também pegar o Pedro e fazer a execução de Pedro, porque Pedro próximo de Jesus. E aí nós lemos falando que algumas pessoas que estavam ali compactuando com a prisão de Jesus, olhou para o Pedro e falou que o Pedro era um deles. Agora o mais curioso e interessante é que eles reconhecem o Pedro como algum deles. Pelo quê, irmãos? Pelo quê? Pela maneira de falar. Olha que maravilhoso que diz o texto: você é como um deles, porque a tua fala te denuncia. A maneira como a gente fala diz de quem nós somos. Irmãos, o que a gente faz, as nossas atitudes, elas vão sempre dizer sobre nós, nunca sobre o outro.
Por isso que nós temos que tomar cuidado quando falamos de alguém. Sabe por quê? Quando nós falamos de alguém, eu não estou mostrando o caráter do outro quando eu estou falando sobre alguém. Quando eu estou falando sobre alguém, eu estou falando do meu caráter. Cuidado com o que você fala te denuncia. Assim como a nossa foto, a nossa assinatura, a nossa impressão digital diz de quem nós somos e nos denuncia, a nossa fala também diz de quem somos. Mateus capítulo de número 15, verso de número 17. Jesus, Ele é lindo. Olha o que Ele diz. Vocês ainda não compreenderam? Tudo que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora? Vou te contextualizar. Jesus está falando aqui para um grupo de religiosos que estavam tentando incriminar Jesus e os seus discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E os religiosos, segundo a lei, dizia que eles tinham que lavar as mãos para comer. E aí os religiosos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a lei diz que tem que lavar a mão para comer, e os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Aí Jesus dá a resposta que nós lemos aqui. Vocês não estão compreendendo que tudo que entra vai para o ventre, depois vai ser excretado, vai ser jogado fora? Vocês não entenderam ainda que o que vocês comem, mesmo que esteja contaminado, vai dar um revertériozinho lá, mas vai sair. Esse não é o maior problema. Não é isso que vai te contaminar. Não é o que está entrando que te contamina. E Jesus continua. Ele fala assim, mas no verso 18, o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. O que vai nos contaminar não é o que a gente põe para dentro, mas é o que está dentro e vai sair para fora. É isso que Jesus está dizendo que vai nos contaminar. Mateus 12, 34. Jesus ainda no discurso com os religiosos. Irmãos, o maior problema do ministério de Jesus não foi com o diabo. Não foi com o diabo, foi com um grupo de religiosos que estava o tempo todo tentando atacar Jesus, o tempo todo tentando incriminar Jesus. Eles perseguiam o ministério de Jesus. E aí Jesus, nós vamos ver no Mateus 12, 34, os mesmos grupos de religiosos tentando em outra ocasião pegar Jesus. E aí Jesus, surpreendentemente, sabendo falar como sabia, Jesus tinha a resposta certa, do jeito certo, na hora certa. Olha o que Jesus responde para os religiosos. Ele disse: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo, de novo, o que está dentro do coração de vocês? Como vocês acham que vocês podem produzir coisas boas se o coração de vocês é mau? Aí ele continua. Pois o que há abundância no seu coração, disso fala a sua boca, do que está no seu coração. É só uma questão de tempo. No momento ou no outro vai vir para fora. A gente não esconde quem somos, irmãos. Por isso que nós amamos a convivência. Porque a convivência não esconde quem somos. Quem me conhece bem, quem convive comigo, quem me vê em uma ou duas ocasiões, você consegue dar uma mascarada, não consegue? Você consegue dar uma segurada? Consegue ou não consegue? Você consegue dar uma filtrada do que você vai falar, do jeito que você vai falar, em uma ou duas, três ocasiões? Sim ou não? Mas convive para ver. Vai ser uma questão de tempo. A convivência revela quem somos. A convivência revela o nosso coração.
E aí Jesus, com outras palavras, está dizendo exatamente isso para o grupo de religioso. Ele está falando para eles, vocês... Cadê aqui no Mateus 12 ainda? No 35 ele fala assim, o homem bom, ele tira coisas boas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. No 36 ele vai dizer assim, mas eu vos digo que toda palavra inútil ou ociosa, em algumas versões, que quer dizer inútil, que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. 37, porque as suas palavras pelas suas palavras você será justificado, e por suas palavras você pode ser? Percebe, irmãos, como a gente não tem tempo para jogar palavra fora, desperdiçar a palavra. Como cristãos, como filhos de Deus, não podemos nos dar o direito de falar o que a gente quer sem pensar. Pensa antes de falar, em nome de Jesus. Muitas pessoas estão comendo fruto da sua palavra. Está falando maldição, está colhendo maldição. A nossa boca, como filhos de Deus, foi criada por Deus para que dela jorre fontes de vida. A Bíblia nos diz que da nossa boca ou de uma fonte é impossível jorrar 2 tipos de água, doce e amarga. Ou ela vai jorrar águas amargas, ou ela vai jorrar águas doces. Por isso que nós temos que refletir mais no que a gente anda falando. Às vezes, a gente reproduz algumas coisas que por tradição nós recebemos dos nossos antepassados, alguns ditos populares, e a gente não raciocina o que a gente está dizendo. Irmãos, é tempo de nós pararmos para pensar e não apenas sairmos reproduzindo o que a gente ouve. Porque nós já estamos, como filhos de Deus, entendendo que palavras são sementes. Independente se boas ou ruins, elas vão frutificar. Irmãos, eu tive o desprazer e a tristeza de ver filhos vivendo uma vida totalmente terrível, perdida, por causa da boca de uma mãe. Tudo que a mãe profetizou de maldição na vida daquele filho, eram 3 filhos. Eu vi se cumprir. Tudo. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conhecimento. Eu estudando a palavra, o Senhor me conectou a essa situação que eu vi perto da minha infância praticamente. E o Senhor, quando me conectou a essa situação, o Senhor, quando me fez lembrar desta família, o Senhor falou ao meu coração, tudo que aquela mãe profetizou de maldição para aqueles filhos, se cumpriram. Cuidado com o que se fala. No calor da emoção, nós somos humanos, sim ou não? Sim ou não? Somos humanos, se a gente não tomar cuidado, irmãos, e se no calor da emoção a gente não encher a boca com um bom golo de água, esperar a emoção esfriar para falar, a gente corre o risco de colocar a situação a perder, por causa de uma palavra. Às vezes por causa de uma palavra maldita, casamentos são desfeitos. Por causa de uma palavra maldita, relacionamentos são quebrados. Por causa de uma palavra maldita, uma pessoa vive um futuro, uma vida e um futuro de maldição. Por causa da palavra maldita de um pai, de uma mãe, de um marido sobre a esposa, de uma esposa sobre o marido. O Senhor está nos chamando a atenção para tomarmos mais cuidado com o que nós falamos. E eu declaro aqui em nome de Jesus, toda palavra inútil que foi lançada contra a minha e contra a sua vida é quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos toda palavra inútil, ela se torna infrutífera contra a minha e contra a sua vida. Nós cancelamos agora, pelo poder do nome de Jesus, toda palavra inútil e infrutífera que foi lançado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa comunidade de fé. Nós declaramos o poder destas palavras, são agora quebradas e anuladas em nome de Jesus.
E pelo mesmo poder que há em Jesus Cristo, eu declaro: você viverá a promessa que Deus te fez. Você não viverá o que te falaram e a maldição que te lançaram. Você viverá a promessa que Deus te fez. O que Deus te falou é o que vai prevalecer. Paulo, sabendo sobre isso, ele nos dá um conselho maravilhoso, precioso. Está lá em Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. Versículo de número 29, Paulo diz assim para nós: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra inútil, palavra má, palavra ruim, que não vai edificar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação. Para que dê graças àqueles que ouvem. Por quê? Porque a palavra torpe entristece o Espírito Santo. E aí Paulo está dizendo no 30, não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para a promessa. Irmãos, a boca que foi criada por Deus para falar em mistérios com o seu Criador, a boca que foi gerada, criada pelo Senhor, para abençoar e não amaldiçoar, para construir e não destruir. Essa boca, ela combina com aquilo que edifica, com aquilo que constrói. Não combina com palavra torpe. Palavra torpe, que é o termo que Paulo usa aqui, talvez se Paulo tivesse nos nossos dias, ele usaria até como parafrase o palavrão. Irmãos, palavrão na boca de um filho de Deus não combina. Palavrão é do diabo. Eu te afirmo isso com convicção. Uma vez eu fui expulsar um demônio. Irmãos, mas o demônio da boca porca. O demônio falou tanto do palavrão para mim, que se eu não tivesse convicta de quem eu sou, ele me convencia de que eu era filha de tudo aquilo que ele falou ali. O que eu quero te dizer é que eu tive uma experiência sobrenatural com o mundo espiritual e pude ver a origem dos palavrões. Vem do inferno, não vem de Deus. Aí a gente continua, e aqui eu estou caminhando para o final, falando sobre o último ponto. Sobre como um filho de Deus age. Então eu estou falando que um filho de Deus pensa como filho, fala como filho, e age como um filho maduro. Diga, filho maduro. Um filho de Deus age como um filho maduro. E eu vou te dar 3 exemplos de filho maduro e a gente vai encerrar a mensagem orando e clamando o Senhor. Depois desses 3 exemplos. Primeiro deles, 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 24 a 33. Nós vamos ver, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo esse momento da carta dele para a igreja que estava em Corinto. E Paulo, ele escreve aqui falando de algumas situações que ele viveu, pura e simplesmente por servir a Deus, por amar a Deus, por acreditar no Evangelho, dar a sua vida pelo Evangelho e a pregação desse Evangelho. Paulo passou por tudo que nós vamos ler aqui. E o que eu quero te dizer com o que nós vamos ler aqui é que não há pretexto para não sermos filhos maduros. Não há pretextos, não temos mais desculpa, irmãos. Não dá mais tempo para dar desculpas para Deus, para não fazer o que Deus está te falando. Deus está me dizendo fortemente aqui, eu tenho pedido coisa a filhos neste lugar. E os filhos têm dado desculpa. Mas o Senhor também está me dizendo, o amor e a misericórdia está aqui, amém? E Ele perdoa esse filho que até aqui deu desculpas, mas hoje é tempo de se levantar, sair, soltar as amarras das desculpas, se apresentar diante de Deus e falar, Deus, eu não sei como vai ser esse negócio, mas eu estou aqui. Deus, eu não faço ideia
ideia de como vai ser essa viagem, de viver pela fé, de acordo com o que o Senhor está me falando e me pedindo, mas eis-me aqui, eu vou. Olha o que Paulo está dizendo, que ele passou pelo amor no Evangelho. Segundo aos Coríntios 11, verso 24, Paulo disse assim: em 5 ocasiões, os judeus, os patriotas de Paulo, os compatriotas dele, ele fala em 5 situações, os judeus me deram 39 chicotadas. Aqui eu estou lendo na NTLH. 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que eu fiz, tenho estado em perigos, em inundações e em inundações de ladrões. Em cidades, nos desertos e no alto mar. Também em perigos causados por falsos irmãos. Olha isso, irmãos. Perigos causados por quem? Por quem? Paulo continua, ou seja, Paulo encontrou, ele foi frustrado no seu relacionamento dentro da sua própria família na fé. Aí ele continua falando. Tenho tido trabalhos e canseiras, ou seja, tenho trabalhado tanto que eu tenho me cansado. Muitas vezes eu tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, tem me faltado comida e tem me faltado roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Olha isso, irmãos. Paulo passando por tudo isso. Paulo ainda estava preocupado com o quê? Com o quê, irmãos? Com as igrejas, com o propósito que Deus tinha que cumprir ainda através da vida dele. Quando alguém está fraco, não, ele fala um pouquinho antes ainda, além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação por todas as igrejas. O 29, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Empatia, né? E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha, e assim eu escapei do governador. Paulo diz que ele enfrentou diversas situações adversas por amor a Deus e ao Evangelho. Foi pretexto para que Paulo deixasse de cumprir o propósito dele? Paulo chega a dizer no último verso que nós acabamos de ler: eu tive que sair de uma cidade fugido. Os irmãos teve que fazer uma via de escape para mim, eu tive que sair de lá fugido. Mas eu não deixei de cumprir o propósito que Deus tinha para a minha vida. Atitude de um filho maduro. Não importa o que eu vou passar, eu vou dizer sim para Jesus. Não importa o que eu vou sofrer, eu vou dizer sim para Jesus. Não importa os desafios do chamado, porque são muitos, irmãos. Mas não importa os desafios do chamado, eu vou obedecer o que o Senhor está me pedindo.
Temos que deixar de ser tão cristalzinhos. E às vezes, por causa de uma decepção dentro da família da fé, a gente já vira as costas para Deus e fala: não vou mais, não quero mais, não sirvo mais, não participo mais desse ministério. Irmãos, está tudo cooperando para o nosso bem. Deus permite situações em que somos contrariados para nos provar, justamente para nos aperfeiçoar naquilo que precisamos ser aperfeiçoados. A contrariedade faz parte dos propósitos de Deus para mim e para você. O Senhor está nos forjando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos tornando mais robustos. Não era qualquer ventinho, não era qualquer situação tempestuosa que tirava Paulo do foco e do propósito, não. Mas duas atitudes de filho maduro, segundo é Jó. Jó enfrentou enfermidade, Jó enfrentou a perca da sua família, dos seus bens. Jó, lá no verso de número 9 do capítulo de número 2, ele enfrentou a sua mulher quando já não lhe sobrava mais nada, senão a sua mulher. Apenas. Filhos já não tinham, gados já não existiam, fazenda já não tinha mais, tinha sido tocado fogo. Só sobrou a mulher. A mulher olhou para o Jó e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a resposta de Jó, lá no verso, a partir do verso de número 9. Então a sua mulher disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas o Jó lhe disse, verso de número 10: como falas uma doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus... Irmãos, me emociona ler relatos como o de Paulo. Me emociona ler relatos como o de Jó. E relatos como o de Abacuque, que nós vamos ler. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Capítulo 3, verso de número 17. E esses três homens de Deus me põem para pensar acerca de como está o meu nível de fé, como está o meu nível de cristianismo, como está o meu nível de resposta em obediência a Deus, como está o meu nível de maturidade no relacionamento com o Senhor. Esses três homens de Deus me põem para pensar. Abacuque diante da seca, Abacuque frustrado porque a sua terra estava devastada. Abacuque frustrado porque ele olhava e os olhos dele não via nada de acordo com a promessa que Deus havia feito. Mas Abacuque se levanta como um homem maduro na fé. Capítulo 3, verso 17, Abacuque diz, vamos ler juntos a oração de Abacuque. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Próximo. Jeová, o Senhor, é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, ou os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a resposta de fé que Deus espera de filhos posicionados num tempo como esse, de mim e de você. Você pode olhar para mim e falar assim: pastora, é impossível, é inalcançável, é inatingível. E eu vou te dizer por quê. Se não foi para Jó, se não foi para Abacuque, se não foi para Paulo, por que seria inatingível para mim e para você? Porque o mesmo Espírito que estava sobre eles está sobre mim e você. É
o Espírito que nos dá poder de termos posicionamento como esses aqui. Esse tipo de posicionamento não brota de nós, somos incapazes de produzir esse tipo de posicionamento. O que nos faz nos posicionar assim? O Espírito de Deus, o poder do Espírito sobre nós, nos faz nos levantar em fé, quando tudo diz que não, quando as situações são contrárias, quando o vento sopra contrário, quando o mar está bravio, quando o diagnóstico médico, ele é contrário à minha, sua vontade. Passei por uma cirurgia recentemente, achei que nem estaria aqui para ministrar 20 dias depois. Irmãos, de verdade, não queria passar pela cirurgia se você me perguntasse. Como foi? Deus conduziu todas as coisas, mas o fato de Deus ter conduzido todas as coisas não significa que nos 10 primeiros dias não foram de intensas dores. De eu andar dentro do meu apartamento e os 58 metros quadrados que a gente mora fica pequeno. Ele já é pequeno, né? Ou menor ainda. Me sentia dentro de uma caixa de fósforo, sem poder sair, andando de um lado para o outro, sentindo dor e falando: o meu Redentor vive, Ele se levantará, vai passar, vai passar. Essa leve e momentânea tribulação vai me produzir testemunho, vai produzir peso de glória para o Senhor, vai servir de alguma forma para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado. Vai passar, vai passar. Passou! Estou aqui 20 dias depois. 10 dias atrás eu não imaginei que eu estaria com a mesma disposição que eu estou aqui falando com você. Irmãos, tudo que vem passa. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. Todo o resto é passageiro. O Senhor é bom e o Senhor está nos chamando para um outro nível de maturidade e fé na sua presença. E eu quero adorar a Deus com você. Na sequência nós vamos orar, pedindo ao Senhor toda a graça que precisamos para passar por tudo que tivermos que passar, dando graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Jesus.